Depois, no final das duas intervenções, haverá um período de debate. Com o beneplácito dos distintos colegas de mesa, e com a autorização da distinta assistência, queridos amigos, é isto que eu tenho a dizer. De Lógica. 6 livros de lógica para uso dos jovens portugueses. Queridos amigos, habituados como estamos a considerar a lógica como a mais fria das disciplinas filosóficas, não temos grande motivação para ler a lógica de Verney. Está tudo contra essa motivação. Temos na cabeça o pensamento de Kant sobre o trabalho aparentemente inultrapassável de Aristóteles nessa disciplina. Temos a verificação nos nossos dias de que é uma ciência, bem entendido, filosófica, mas sobretudo matemática, linguística e informática ultra especializada. E, como se isso já não fosse suficiente, temos também, dizem alguns, talvez desconhecedores da realidade, temos também o apreço diminuto do pensamento português por esta disciplina filosófica, de que destoam magnificamente vultos extraordinários, como Pedro Espano, João de São Tomás e, mais recentemente, o malogrado Edmundo Curvelo. E, no entanto, queridos amigos, a lógica de Verney, do início da segunda metade do século XVIII, é capaz ainda de nos surpreender. Para os fatores de desmotivação, Verney tem uma solução. À frieza aparente e ilusória da lógica, Verney contrapõe o objetivo nobre da procura daquele fantasma que nunca desaparece da nossa vida. Diga-nos lá, professor Curado, qual é o fantasma? O fantasma V, o fantasma da verdade. Ao deserto que Kant via entre Aristóteles e ele, Verney oferece-nos um meritório trabalho de recolha de regras, de condução do espírito, junto de autores que já não nos dizem muito, como um Gassendi, os lógicos de Port-Royal, um Hamel, um Régis, um Heineken, um Wolff, um Marriott, um Thomasius, um Tschirnhausen, ou ainda os mais conhecidos, Pedro Ramos, Francis Bacon, Hobbes, Descartes, Locke, Leibniz e, é claro, o genuense. Num deserto de reflexão sobre este estranho assunto, a condução da inteligência humana, Verney oferece um mundo vasto de autores que já não estão, infelizmente, no nosso horizonte. A ultra especialização da lógica dos nossos dias, a obra de Verney oferece algo que não corresponde à nossa ideia de ciência ultra especializada, mas que pode ser descrito com mais propriedade como o quê, ó professor Curado, você tem que nos dizer? Como um tratado da natureza humana, em que o método para conduzir com correção o pensamento é apenas um quê? Você tem que dizer? É apenas um pequeno detalhe do assunto mais vasto da natureza humana. Direi mais à frente o que é que eu quero dizer com isto. E, finalmente, ao preconceito de que a filosofia portuguesa não se interessou pelas questões lógicas, Verney oferece um debate interno a essa filosofia. Um debate que é fascinante entre os modernos e os muito criticados peripatéticos e escolásticos. Queridos amigos, é este o meu assunto. Vejamos rapidamente qual é o plano desta obra monumental. Em 6 livros, o exilado português aborda a origem e história da lógica, o modo através do qual a mente adquire as ideias das coisas, a demonstração da necessidade de uma arte para não sermos induzidos em erro, um livro explicativo da diversidade das ideias que povoam a nossa cabeça, um grande capítulo sobre o uso das palavras, com juízos, com análise e reflexão sobre as proposições, bem como, afirma ele, há alguns mistérios da argumentação. E não se esquece também de equacionar o problema da relação entre verdade e probabilidade. E para terminar tudo, propõe um método para descobrir e transmitir a verdade. Perante este sumário, queridos amigos,
é inútil sublinhar a ambição intelectual que o atravessa. Perguntemos, pois, qual é a definição de lógica com que trabalha Verneuil. Questão importante para não cometermos nenhum anacronismo infeliz. Para o expatriado, palavras dele, não haja confusão. A lógica é a ciência que aperfeiçoa a mente em todos os tempos e lugares para a obtenção da verdade. Fim de citação. Temos aqui um mundo vasto. O termo central da definição de Verneuil é esta palavra estranha, é pequenina, é muito pequenina, mas é muito complicada. É a palavra mente. Não encontramos, queridos amigos, nenhuma ênfase na racionalidade em geral dessa mente, nem na racionalidade formal em particular. Aquilo que Verneuil se propõe é o aperfeiçoamento, queridos amigos, de uma instância do ser humano que inclui praticamente toda a vida das pessoas. A utilização da linguagem, a socialização, o processo perceptivo, a argumentação, a disputa, a possibilidade do erro, a finitude ou dramática limitação das capacidades da inteligência humana. E aquele anseio estranho que nos torna adolescentes durante toda a nossa vida. Um anseio por um não sei o quê, que se chama alcançar a verdade. E que ninguém é capaz de precisar. Mas tu queres alcançar a verdade? Como se vê, não temos nada da ultra-especialização da lógica dos nossos dias. Temos, na falta de melhor descrição, a natureza humana com problema filosófico. Assunto muito ligeiramente apoucado nos processos do pensamento. É esta definição que justifica que no De Re Logica encontremos reflexões sobre a aprendizagem da língua materna pelas crianças, os casos de ausência de linguagem nas crianças abandonadas nos ermos, a hermenêutica dos textos, as regras da disputa argumentativa correta e não sofística, e o elogio que hoje nos parece muitíssimo estranho, o elogio da autoridade civil do Estado. E sobretudo este, que é ainda mais estranho, da autoridade religiosa sobre a vida humana. Poderíamos perguntar sobre a utilidade de um inquérito filosófico tão abrangente. Dirigindo-se aos estudantes portugueses, Verneuil alonga-se a explicar a função da lógica e o papel dos lógicos. Ele propõe o aumento de um conhecimento transversal, relevante para todas as ciências. Sim, os queridos amigos ouviram bem o quantificador. Relevante para todas as ciências. Que possibilita uma forma de pensar sábia. Nas suas próprias palavras, trata-se de, e eu cito, dar a conhecer os assuntos que estão ao alcance de todos, que são acessíveis a todos os que pensam sabiamente e que nos ensinam a avaliar convenientemente cada uma das matérias, não apenas numa ou noutra ciência, mas em todas e até nas ciências humanas. É esta a função do lógico. Fim de citação. Esta proposta é estranhamente convidativa aos nossos ouvidos. Para nós, diríamos que não se trata de um projeto filosófico de lógica, mas de uma outra disciplina filosófica muito em voga nos nossos dias, em que os mais jovens filósofos se organizam, eles até usam a palavra inglesa, workshop, em oficinas de argumentação. Eu estou a pensar na disciplina hoje muito estimada de pensamento crítico, a área da reflexão sobre o modo como as pessoas deverão pensar corretamente em todos os contextos da vida. Verneuil, nosso contemporâneo, em tantas coisas, povoa as suas páginas com exemplos da prática da lógica em situações concretas. Para ele, esta ciência é necessária aos... Que exemplo este espantoso! É necessária aos comandantes militares, aos magistrados, aos administradores de assuntos públicos, aos gestores de bens privados. De facto, está em causa toda a humanidade, representada na figura do rei, a quem convém possuir, palavras dele, uma razão exercitada e apurada. Fim de citação. É isto que justifica, aliás, a recomendação
faz ao apoio que o Estado deve dar ao ensino deste assunto tão frio, que ninguém pode amar, porque é muito frio, chama-se lógica. Queridos amigos, este pensamento crítico não tem o escopo de dar a provar às pessoas a vertigem do pensamento livre e cada vez mais livre. Verney não tem nada a ver com esta agenda. Verney é um pensador comprometido e está nos antípodas de qualquer agenda libertária, mesmo no que toca ao pensamento. Advoga o respeito pelos limites éticos da própria lógica. Censure, por exemplo, as pessoas que se servem por vezes da lógica, é um interessante aditamento, e da retórica para incutir muitas falsidades e para subverter as multidões no Estado e realizar tumultos. Fim de citação. Mais ainda, o respeito subserviente que advoga em relação à ordem política faz com que o pensamento não deva colocar em causa alguns assuntos. E aqui dói-nos o coração, queridos amigos, porque é um Verney muito conservador. Ouviram bem as minhas palavras? Um pensamento que não deva colocar em causa alguns assuntos e, sobretudo, as próprias leis estabelecidas. E eu vou citá-lo a ele, porque os queridos amigos não vão acreditar nas minhas palavras, visto que isso prejudica muitíssimo a tranquilidade do Estado. Fim de citação. Verney desafia-nos a pensar, mas é como se ele dissesse, não exageres nessa tarefa. Não coloques em causa as leis, a estabilidade do Estado. Não sejas uma pedra no sapato. É um autor contraditório. Dá-nos a ferramenta, aprenda a pensar e depois diz, não utiliza a ferramenta até às últimas consequências. Fica-te por aqui. Teremos hoje, queridos amigos, muitas dificuldades em controlar, desculpem a palavra literária, os cavalos do pensamento livre, habituados como estamos a colocar tudo em causa. Verney é de uma outra época. E a melhoria da forma de pensar que propõe tem limitações que nos colocam a nós muitos embaraços. A pedra no sapato é, obviamente, o reconhecimento da autoridade da Igreja Romana, até no que concerne às formas de pensar. Sublinho, não se trata da autoridade normal de uma instituição sobre o âmbito das suas próprias atividades. É evidente que a Igreja tem autoridade sobre o seu corpo doutrinário. Verney não se ocupa disso, mas de um assunto muito mais problemático para nós. Um assunto que é uma verdadeira punhalada na nossa inteligência. A autoridade que a Igreja tem sobre a forma de pensar em qualquer assunto. Ponto final. Este é que é o problema. A autoridade sobre a forma de pensar em qualquer assunto. Repare-se neste império estranho de uma instituição sobre as formas de pensar. Perspectiva normal para a época e para o lugar, mas indubitavelmente estranha para nós. Palavras dele. Devemos deliberar em conformidade com a Igreja Romana, que, se ensina que um livro é verdadeiro, é ímpio impugnar isso. Fim de citação. Para se perceber bem que se está perante uma proposta de educação do pensar adequada a uma determinada ordem social, Verney chega a afirmar com todas as letras que, por favor, queridos amigos, agarrem-se bem à cadeira, porque senão ainda vamos cair, que discordar é ser delirante. Que pensamento incrível. Discordar é ser delirante. Só assim se compreende a mistura desagradável entre o mundo da ciência filosófica e o mundo da religião. Se Verney fez um meritório trabalho de investigação sobre as bibliotecas, não é sobre meia dúzia de livros, é sobre estantes inteiras, bibliotecas no plural, que foram escritas sobre a lógica, é justo reconhecer que não foi grato aos autores que estudou. Diz ele que, palavras dele, são heréticos muitos dos autores que elogiei. Fim de citação. E complementa a sua avaliação dizendo que, palavras dele, dificilmente necessitamos da sua leitura, pois tudo o que eles pensam de útil foi aceito por alguns varões católicos nos seus escritos. Fim de citação.
É aqui, queridos amigos, que reside a sua crítica injusta a Aristóteles. Acusado de muita coisa, acusado de redundância, de obscuridade, de não ensinar a conhecer com segurança, de não ensinar a evitar os erros do pensamento, de utilizar palavras que só ele conhece, equívocas e não devidamente explicadas, acusado de dissimular os seus pensamentos, de induzir em erros ignorantes, de alterar e deturpar as opiniões dos filósofos anteriores. E até, queridos amigos, ninguém irá acreditar nisto que eu vou dizer. E até acusa o imperador do pensamento da Europa, Aristóteles, acusa-o de plágio. Isto é, da apropriação das doutrinas dos outros. Isto é incrível. O núcleo da crítica ao estagirita é duplo. Verney enfatiza dois aspectos: a falta de uma teoria do conhecimento e as limitações de Aristóteles no que diz respeito a propostas metódicas de ensino de uma arte de pensar. Sobre a teoria do conhecimento, afirma que ele não aplanou o caminho pelo qual pudéssemos chegar ao conhecimento das coisas, como seria próprio de um lógico. Fim de citação. Sobre a arte de pensar, está convencido de que Aristóteles não ensinou a ajuizar e a raciocinar convenientemente e com método. Estes ataques, queridos amigos, parecem-nos hoje totalmente descabidos e só se compreendem no contexto de uma guerra intelectual entre a modernidade filosófica, advogada por Verney, e aquilo que ele considerava as depravações dos escolásticos, que impedem a liberdade de filosofar porque não se ocupam de método e de critério da verdade, que não tinham nenhuma arte crítica, sendo acusados por Verney de abordarem assuntos que não se compreendem, que não têm utilidade e que são expressos através de palavras que nada significam. Esta, diz ele, é uma lógica sem o objetivo da verdade. Enamorado deste objetivo, enamorado deste fantasma que assombra as nossas vidas, seria tão bom viver sem ele, não é? Verney é estranhamente contraditório. Já se viu como o pensamento crítico não pode beliscar a alegada verdade garantida pelas leis do Estado e pela Igreja. Contudo, o De Re Logica tem uma teoria do conhecimento muito profunda que contribui para justificar a diminuta liberdade que é atribuída ao pensamento humano. O homem, para Luís António, é composto de um corpo e de um espírito. Dito isto, parece que estamos em presença de um dualismo banal e conservador. A agradável surpresa é a reiterada confissão de ignorância que Verney faz a respeito da capacidade da inteligência humana compreender este ser estranho que é cada um de nós. Vê-se que não é retórica vã. É toda uma teoria da limitação do inquérito racional a respeito da mente humana. Aquilo que diríamos, utilizando o conceito do filósofo inglês da nossa época, o Colin McKean, diríamos que é um encerramento cognitivo. Estamos, para Verney, atenção ao advérbio, cognitivamente encerrados à possibilidade de compreender a mente humana e a sua relação com o corpo. Esta honestidade intelectual de Verney é embaraçosa para um pensador das luzes, mas é um dos aspectos mais ricos do De Re Logica. Vejamos com atenção este paradoxo. Começa ele por afirmar que irá discorrer sobre assuntos que não podem ser solucionados pela mente humana. Fim de citação. Esta palavrinha pequenina, só 3 letrinhas, não, é terrível. Não podem ser solucionados. Não. Uma palavrinha pequena, mas demolidora. Por um lado, temos a ignorância insanável dos dois polos do problema. A mente humana é inconstante como uma mulher nas obras de Verdi. Mas o próprio corpo não é fácil de compreender. Por outro lado, existe uma lista vasta de problemas ligados ao conhecimento da mente fantasmática, da mente acordada, como dizia há pouco o Soutora, da mente consciente. Verney é maravilhosamente detalhado a este respeito.
Começando por reconhecer que é evidente a existência do espírito, diz ele, sabemos por experiência existir algo em nós que conhece e que quer. Fim de citação. Acaba por reconhecer que se desconhece totalmente a localização desse tal espírito. Onde é que está isso de que estamos a falar? E como é que isso de que estamos a falar interage com o corpo? Sem grandes certezas, Verney limita-se a conjeturar que a localização reside ali, no terceiro andar das nossas pessoas, como se cada um fosse um prédio. No terceiro andar aqui, na zona do cérebro, reside no cérebro. Avançando com a proposta do corpus callosum, aquele feixe de fibras que une os dois hemisférios. Diz ele, eu apenas declaro ser verosímil que o espírito humano reside no cérebro. Verosímil, não é certo. Precisando mais à frente, que é verosímil que a sede do espírito esteja no corpo caloso, o lugar em que se manifesta a sua atividade, nomeadamente a sensitiva e a intelectual. Citação. Esta confissão de quê? Não é de assunto religioso, é de impotência racional. O tal encerramento cognitivo é imediata. Que palavras honestas as de Verney. São estas. Ninguém entende, nem é capaz de explicar a natureza do que reside no cérebro, nem a natureza do que existe na mente. Fim de citação. Ou afirma também, desconhecemos totalmente como aos movimentos dos órgãos dos sentidos se seguem as afecções do cérebro. Como o espírito conhece as coisas exteriores. Como às percepções se seguem os juízos. Como a mente pensa. Como possui determinadas ideias. Fim de citação. Os queridos amigos não se esqueceram do verbo. É o verbo desconhecer. O que é que ele está a dizer? Desconhecemos. Totalmente. O verbo é mau. O advérbio é ainda pior. Desconhecemos totalmente. E não é retórica vã. É o que ele está a dizer. O diagnóstico da impossibilidade é detalhado. Verney denuncia o quê? Denuncia desatenção da mente em relação aos seus próprios processos. Como se estivesse constantemente a divagar fora de si. Não é? É como se ele atravessasse os séculos, viesse à nossa época. Nós interessamos sempre por conteúdos, seja bola, seja política, seja este livro, seja aquele, seja aquela pessoa, seja aquela outra. Conteúdos, coisas lá de fora. Lá de fora de onde? Lá de fora em relação ao teu espírito. Lá de fora. Mas estamos desatentos em relação às operações do nosso próprio espírito. A lentidão dos sentidos faz parte do diagnóstico. Leitor de John Locke, apesar de herético, lembram-se que ele dizia sobre os autores que tinham lido? Apesar de herético para o seu conservadorismo católico, menciona o grande problema filosófico do conhecimento do que se passa na mente das outras pessoas. Diz ele, tendo provavelmente John Locke na intenção, não possa juizar acerca dos pensamentos e dos estados de espírito dos outros. Cada um dos outros é terra incognita. Eu não sei o que se passa lá. Eu não sei o que é que se passa atrás do rosto. Eu não sei o que se passa atrás dos olhos. Eu não sei. Que verdade incómoda. A lista é longa, como se disse. Para terminá-la, um aspecto especialmente importante deverá ser sublinhado. Tanto mais que hoje em dia está a ser muito trabalhado em várias ciências. Verney teve uma intuição profunda sobre o que denominaríamos hoje a palavra é fria, a expressão é muito, muito abstrata. Limite computacional da inteligência humana. Não se trata apenas da confissão derrotista de que não é possível avançar no conhecimento da mente humana. É outra coisa. Ele quer equacionar um outro problema. Mas no século XVIII não havia este conceito, este operador da nossa época. Qual é o problema? O problema é esta suspeita de que há constrangimentos quantitativos àquilo que os seres humanos podem conhecer. Não há conhecimento sem linguagem.
O problema fascinante é o de que não é possível melhorar a linguagem para se conhecer um pouco melhor. Por que razão não é possível? Saboreemos alguns exemplos de Verney. Suponhamos que eu pretendia distinguir todos os cabelos da cabeça, ou todas as folhas de uma árvore, ou todos os grãos de areia contidos nesta casa e coisas semelhantes. Que exemplos incríveis! Nós teríamos um substantivo para este cabelo aqui, para aquele que está ao lado, para aquele que está ao lado, para aquele que está ao lado. Temos aqui um limite quantitativo à capacidade expressiva de linguagem em relação às coisas do mundo. Como se vê, Verney equaciona o problema do limite, diríamos hoje, computacional da representação. A inteligência humana tem de simplificar extraordinariamente a complexidade do mundo para conseguir compreender alguma coisa do mundo. O preço da fatura é elevado. Compreendemos só na medida em que simplificamos. Compreendemos só na medida em que estragamos tudo. Esta teoria da mente humana mostra a grandiosidade da filosofia de Verney. O reconhecimento da ignorância não diminui o seu valor. Muito pelo contrário. O paradoxo deste pensamento luminoso é o de que, apesar de confessar a impotência em conhecer os aspectos mais enigmáticos da inteligência humana, propõe que a lógica seja como que uma... Ai, que paralelo incrível! Como que uma... Não, eu tenho que saborear esta palavra. Como que uma medicina para os erros da mente, que nos aplana o caminho para investigar a verdade. Palavras dele. É este um otimismo sem consequências, tendo em atenção os obstáculos intrínsecos à própria tarefa de pensar? Não. Existem, de facto, esses limites. Mas também existe a possibilidade de percepcionar, falar, ajuizar, raciocinar, e acrescenta um número maior de operações da mente do que aquele que supõem os lógicos vulgares. Fim de citação. Se os limites não podem ser superados, diz Verney, é possível melhorar o modo de pensar dentro desses limites. Para além do reconhecimento das instituições e das autoridades, Verney, de um modo mais positivo, recomenda a atenção à importância do raciocínio probabilístico. Atenção às práticas do debate de investigação, tutelado por regras comuns aos disputantes e controlado por um moderador ou presidente. Recomenda o quê? Sensibilidade aos processos hermenêuticos de interpretação dos textos sagrados e profanos. E recomenda o seguimento da lição da forma de pensar dos geómetras, como se ele tivesse inveja da matemática. Diz ele a respeito dos geómetras, porque estes dificilmente discutem entre si nos seus raciocínios. Fim de citação. Para terminar, queridos amigos, é importante colocar em perspectiva a confissão de impotência da inteligência humana em conhecer os enigmas do mundo e de si própria, bem como os sinais positivos que apoiam o otimismo de Verney a respeito da lógica. A crença em que, a despeito das limitações, é possível aprender a pensar melhor. O objetivo da proposta de melhoria das formas de pensar é, como disse há pouco, aquele fantasma que nunca se vai embora. A verdade. Definida através do critério da evidência. A verdade, para Verney, é aquilo que é evidente à inteligência humana. Pensador perspicaz, Verney sabe que o que atrai a inteligência humana para a procura da verdade sobre as coisas também não é a construção de cada um de nós. Também não é convenção das sociedades. Mas é uma coisa estranha que ele rotula de impulso misterioso. Um impulso misterioso que conduz a inteligência à aquisição da verdade.
para a qual todos os seres humanos são impelidos por um certo impulso. Fim de citação. O campo da lógica está, pois, delimitado. Deixem-me fazer um resumo rápido. Baseia-se numa teoria do conhecimento. Reconhece a impossibilidade de avançar em muitos assuntos. Recomenda uma melhoria das formas de pensar. Recomenda uma utilização da linguagem muito mais atenta à ambiguidade dos termos. Recomenda também uma reflexão sobre os modos de disputar. E, finalmente, aceita o impulso para uma verdade que a inteligência humana não criou, mas que lhe é evidente. Se perguntasse a Verney, para terminar, queridos amigos, qual a regra de método do espírito que considera mais importante, a resposta não seria ambígua, mas, pelo contrário, surpreendentemente precisa. É esta a resposta de Verney ao nosso pedido para nos dar uma pérola de sabedoria que nos permita pensar de forma ligeiramente melhor. Palavras dele. Existe apenas uma regra de bom método: progredir ordenadamente do que é mais conhecido para nós para o menos conhecido. Fim de citação. Só lhe podemos estar gratos por nos ter dado esta pérola de sabedoria num assunto que o nosso preconceito considera frio e reservado aos especialistas. Muito obrigado, Luís António Verney, e muito obrigado a todos pela vossa atenção. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Manuel Curado. Temos agora um período aberto para o debate. Se alguém quiser colocar alguma questão, alguma observação. Os oradores também podem intervir, enfim, sobre a comunicação, não sei se será o caso. Por favor, então. Eu gostava, ao professor Manuel Curado, que foi aquela que eu vi desde o início, de lhe colocar, sobre o Jorge Andrade, de lhe colocar uma questão que para mim é relevante, que é que lhe permite ter a certeza, digamos assim, de que a defesa que ele faz de intocável o que a Igreja diz, ou o que a própria lei e a autoridade, digamos, civil diz, não é um artifício para poder falar livremente sem ser perseguido. Pareceu-me que, ao dizer que ele era conservador, ou poderia ser, digamos, embora com surpresa, digamos, deixou no ar isso. Eu penso que a ele não se lhe aplica propriamente isso. Eu estou convencido que ele usou isso como um artifício de sobrevivência para dizer o que tinha a dizer. Soutor, agradeço-lhe muito. Eu também tinha essa suspeita, que é uma forma de velar o pensamento de modo elegante. Pois tenho essa suspeita, mas gostaria de ter mais documentos, não é? Mais documentos. Mas parece-me muito bem visto o que está a dizer, e não tenho nenhum pensamento alternativo. De facto é isso. Lendo o De Re Lógica, preto no branco, sem suspeitas, sem leitura das entrelinhas, o que é que lá está? Lá está aquilo que eu disse, um reconhecimento destas grandes figuras da autoridade, que é um bálsamo, que é um complemento, que é uma prudência acrescida aqui, a estas limitações intrínsecas da inteligência humana. Porque ele é muito exaustivo. Ele não diz, nós somos incompletos na forma de disputar. Não. Ele começa por baixo. A utilização dos termos, dos vocábulos é ambígua. Os vocábulos são em número muito, muito diminuto. Mas as realidades do mundo são em número praticamente infinitas. Há muita coisa, há um desfazamento entre as nossas palavras e a realidade do mundo.
ele vai subindo, e depois nas proposições, e depois nos raciocínios, e depois nas disputas, e depois na interpretação dos textos. Não é? É um crescendo. E em cada um dos momentos deste crescendo ele diz, pois, somos muito imperfeitos. Sr. Doutor, quando este texto for publicado, eu irei mencionar, com a sua autorização, essa interpretação alternativa. Também é que estava no meu coração, mas como não tinha assim uma base documental, não me atrevi a avançar. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela intervenção. Não havendo mais intervenções, passaremos então de imediato para a próxima mesa, onde iremos faremos um pequeno intervalo. Muito bem, estamos adiantados no tempo. Então faremos um pequeno intervalo, 10 minutos, e iniciaremos a próxima mesa às 4 horas da tarde, conforme estava programado. Obrigado.